Pronto. Bem, salve Maria, Manuel, consegue me Salve ouvir? Maria, irmão. Consigo, tu consegues me ouvir? Já consigo, à vontade. Então vamos dar início, tá, né? Hoje estamos programados para podermos dar a introdução do grande livro de Monsieur de la Sœur e também falar um pouquinho sobre ele, o seu pensamento, fazer alguns comentários também sobre o seu percurso de vida, o seu trabalho e depois tentamos programar também o próximo encontro para podermos falar sobre o livro capítulo por capítulo. Então podemos muito bem também juntarmos vários capítulos, né? E tratarmos só se os capítulos forem muito mais significativos, isto é, se tiverem semelhança umas para com os outros. Vamos aproveitar e fazermos isso. Para tal, então, queria que você se apresentasse pessoalmente, né, para os que depois tiverem a oportunidade de verem a nossa conversa, tenham conhecimento um pouquinho de ti, e nós vamos. Ok, muito obrigado por esse convite. Eu me chamo Manuel Fábio dos Santos Alberto, comumente conhecido como Fábio. Se quiserem chamar irmão Fábio, estejam à vontade. Esta, esta é a apresentação. Sou católico, não poderia ser diferente. Abracei a tradição em 2018 e de lá para cá eh, tenho estudado muito sobre a tradição, e lutando claramente para que ela se torne uma chama viva aqui no nosso país. Ok, obrigado. Então, começando já também introduzindo, aproveitamos o tempo. A primeira questão que eu poderia lhe colocar para comentar é falar sobre um pouquinho da necessidade de nós tratarmos sobre o assunto da crise, né? E também a importância desse livro da Conjuração Cristã, antes de tudo. Sim, eh, falar da crise, falar da crise, né, é necessariamente falar do cumprimento do Evangelho, do cumprimento do que está escrito nas Sagradas Escrituras, sobretudo no Novo Testamento, não é? É do conhecimento de todos que ao caminhar da história da humanidade, a tendência é que os homens vão se esquecendo de Deus, de Jesus Cristo, do Evangelho, e, naturalmente, regressem às suas origens, que é o paganismo e ah, e outras mais práticas que pretendem anular Deus e nosso Salvador da nossa sociedade. Isto é um facto adquirido, basta olharmos para o estado atual da nossa sociedade, não teremos dúvida em afirmar essas verdades. Então, para que os irmãos que nos escutam não achem que é um assunto imaginário, não, é uma realidade. O cumprimento do Evangelho vem com todas essas questões. Apostasias, abandono da fé, eh, a perca dos valores, da moral, da ética, inclusive no seio da Igreja de Jesus Cristo, que é a Igreja Católica. Bem, agora atacando um pouquinho também sobre a obra Conjuração Cristã, a importância da própria obra. Eu gostaria que também tocasse telegraficamente sobre este livro, né? Yeah. Uhum. Bom, esta obra é uma obra de extrema importância para aqueles que querem entender eh, as pessoas que estão por trás, não só pessoas, pessoas e grupos que estão por trás da crise, como é que ela começou, e onde estamos e qual é a intenção final. Portanto, ela vem nos elucidar eh, quais são as portas do inferno que não prevalecerão contra a nossa igreja, contra a Santa Igreja de Jesus Cristo.
quem são essas portas, o que é que Jesus Cristo, nosso Senhor, nos falava. Também vem nos elucidar esta obra, eh, e mais do que elucidar, vem dar uma prova concreta de que existem dois reinos sobre a terra, existem duas posteridades, a posteridade da Virgem, a mulher, que é a Virgem Maria, e a posteridade da serpente. Então, foi um grande esforço feito pelo, pelo autor, graças a Deus, com o senhor Henri de Não se ouve, geração atual. mas Não quando entende? não tinha, não, o áudio tinha entravado, mas sem problema, quando não. Ok, estava a dizer que Voltou de novo, é, é importante, sim. é uma obra muito importante. Então, todos aqueles que não compreendem, que acham que Olha, o áudio está a sair aos poucos, não sei por quê, mas podem compreender. Não sei se está a ouvir com cortes, estou deve a ter ouvir com problema na cortes. internet. Não sei Estou a se. ouvir, não deve ser com a internet, não há problema, então vamos continuar. Não, vamos continuar. Deve ser a internet, sem problema. Vamos continuar. Sim, e aí dizendo? Yeah. Hum. Eu estava. Uhum. Eu estava a dizer sobre a importância da obra. Agora consigo ouvir, sem cortes. Agora sim, consigo ouvir, consigo ouvir. Pronto, dizia que esta obra é muito importante para aqueles que querem compreender o que defende a tradição, quem são os inimigos visíveis e invisíveis da Igreja, a sua forma de operar, suas intenções e chamar a todos para esta luta, porque o cristão deve, acima de tudo, compreender que ele está numa batalha espiritual e material contra as forças ocultas, né? Ocultas e visíveis do mal, né? Nesse caso. Então, este é um livro muito importante, é uma obra exaustiva, claro, são 3 tomos, mas todos os tomos são importantes. Era necessário que fossem 3 tomos para melhor diluir tanta informação. Bem, é isso aí. E uma das coisas também que eu acho que é relevante tratar sobre este livro, este tópico, é que hoje em dia as pessoas ficam um pouquinho receoso quanto ao tratamento de estudo sobre o assunto da igreja. Somente como se trata já de livro, fica já com um receiozinho aí no coração e preguiça espiritual. Mas esquece-se que normalmente todas as ações humanas, as más, principalmente aquelas que também foram bem programadas ou são projetadas coletivamente, né? Elas têm por base mesmo os ensinamentos. Por isso que a igreja sempre se dedica e luta para o ensinamento, tá, né? Porque disse mesmo, faz-se mal aquele que aprendeu mal, né? E aí nós aprendemos primeiro, muito mais pelos ouvidos, né? Tá? E para aqueles que têm a arte da leitura, também pela visão, da escrita. Então é muito importante conhecermos os princípios dos nossos inimigos, somente aquelas pessoas que já se dedicaram e passaram por várias experiências de vida, tanto no campo da batalha física quanto na batalha espiritual. Então não é uma novidade tratarmos sobre esse assunto, dizendo que qualquer efeito sempre tem uma causa, né? Hoje nós vemos a crise patentemente, somente cada um vê, né, segundo o seu grau, né? Cada um vê Uhum. segundo o grau de conhecimento e também o encontro e tratamento que lidar com as situações. Se eu sou uma pessoa que é mais entregado sobre o assunto da igreja, eu conseguiria de ver, eu consigo ver a crise num modo mais profundo do que aquela pessoa que se dedica um pouquinho na prática religiosa. Então é assim. Mas aqui os comentários é para todos, né? Para aquelas pessoas que já estão com conhecimento e com uma
uma ligação com a igreja mais elevada e também para aquelas pessoas que vão começar agora, para que fiquem a saber que antes mesmo de nós semearmos as verdades religiosas da igreja, convém também tirarmos todos os erros que estão em nós. Porque, querendo ou não, nós crescemos no meio envolvente, já está aglomerados com princípios do inimigo, tá, né? Então, com pensamentos modernistas e companhia limitada. E como um bom agricultor, antes mesmo de semear uma terra, convém primeiro tirar aquelas ervas daninhas e organizar bem a terra. Por isso que é conveniente mesmo conhecer os erros que estão na nossa alma para semearmos as verdades. Então, esse livro é um dos bons que está aqui para poder nos dar uma fórmula de limparmos todos esses erros que estão em nós, todas as ideologias que foram criadas muito antes do boom que nós temos hoje na igreja, né? O boom não vem só, teve uma causa. Teve vai explicar. Enquanto a igreja ainda batalhava, agora já parece que abraçou, né? Até nem parece que abraçou. Está patente que abraçou. Que abraçou isto, então, Uhum. pá, é isso aí. Pois bem, já falamos um pouquinho sobre a obra, agora vamos tocar sobre o autor. O que tens a nos dizer, Manuel, sobre o autor? Bom, o autor desta obra é um homem muito conhecido, é um doutor em teologia, Monsenhor Henri de Lassos. Eh, Esta obra, ele teve como convite para fazer esse estudo e apresentar esta obra, Sua Santidade, o Santo Padre Pio X, como todos conhecem, foi um grande papa, não é? E que depois da obra ser executada, o Santo Padre Pio recebeu com paternal interesse, intitulado A Conjuração Anticristã. Isso em si já diz muito sobre a credibilidade do autor. Bom, é um autor que nasceu em França, se não- nasceu em França, foi ordenado sacerdote em 1869, exerceu o ministério como vigário em Valenciennes, Saint-Géry, a Lille, são igrejas em França. Não sei se consegue me escutar, irmão Franco. Alô? Consigo, consigo, é que tirei o áudio. Ah, ok. Sim, sim. Uhum. Foi nomeado capelão da Basílica Notre-Dame de la Trelle, também em Lille, cônego honorário em 1882 e prelado. Desculpa, acabei de tirar o teu volume, Manuel, desculpa. Sim, sim. Ah, não, não faz mal, percebi. Bom, eh, exerceu várias funções dentro da Santa Igreja. Eh, Era um homem, claro, que pela sua espiritualidade teve parte saliente nas ardentes polêmicas que marcaram a vida da Igreja durante os pontificados de Bento XV, né? São Leão XIII, São Pio X, Pio IX. Bom, mas que todos estes santos padres reconheceram o seu, o seu, o seu trabalho. A obra, a obra que deixou patente é mesmo esta, que a fidelidade de Monsenhor de Lassus à linha de pensamento e de ação era muito marcante. Ele foi um incansável defensor da Igreja, portanto, a descoberta que ele fez sobre a maçonaria e expor a maçonaria, inovações, né, na Santa Igreja, e, portanto, ele foi objeto, não obstante, né?
foi objeto de advertências das autoridades locais e da própria CNTC devido o seu ataque contra alguns congressos eclesiásticos, porque ele já percebeu que dentro do Congresso e outros grupos pretendia-se semear dentro da igreja algumas práticas que fogem da nossa vocação cristã. Sim, olha, a reunião vai terminar daqui a um instante. Por quê? Porque eu iniciei ela muito antes para preparar a sala em companhia dela, porque também o PC acaba por colar várias vezes. Então, como o vídeo que vai ser Hum. lançado vai ser editado mesmo, né? Vou tirar essas partes que estou aqui a falar, sem nenhum problema. Começamos de volta, sim. No primeiro áudio nós estávamos a conversar, já tratamos sobre o livro em si, a necessidade de nós sabermos o aprofundamento e o conhecimento da crise que nós temos. Agora nós estávamos a falar sobre o autor, Monsieur Delaceux, né, algumas obras dele, e Manuel comentando muito bem, falando sobre a data do nascimento e a data da sua entrada na Igreja Católica quando foi ordenado, a sua relação com os três papas, Papa Pio IX, Leão XIII e o Papa Pio X. Então, nós vamos tentar continuar a falarmos do próprio autor e tocamos comentando um pouquinho também, né, sobre o corpo geral do livro. Yeah, esse é o assunto de hoje, para que no próximo encontro nós tocamos totalmente em cada elemento que são apresentados no livro, principalmente falar um pouquinho muito mesmo da maçonaria, como é que essa sociedade surgiu, como o livro trata, e também conhecemos, né, várias notas de bibliografia que o autor apresenta para nós. Bem, Manuel, pode continuar. Bom, dando sequência, aproveitar para dar as boas-vindas ao irmão Genário, ao Viva, Felipe obrigado. ter se juntado a nós. Ah, E, pronto, dizer que o autor, né, eh, ele expôs o problema de uma forma muito simples, para nós possamos entender. E o problema era simplesmente transmitir luta entre a civilização cristã, que está na posse do Estado, e a civilização moderna que quer suplantá-la, né? E qual seria a saída para esse antagonismo? E ele fez três sugestões, ou três questões. A do judeu e a do franco-maçom, que são precisamente hoje, aos olhos de todos, os sitiantes da cidade católica, porque nós sabemos que desde que nosso Jesus Cristo se manifestou ao mundo, os seus primeiros inimigos são os seus próprios irmãos de pátria, que é os judeus, e que são uma força muito forte, como nós sabemos. E também tem a questão da democracia, né? Que serve, na verdade, para atacar a civilização cristã, na opinião pública e nas instituições. Isto vimos até os dias de hoje. Sei que há sempre esta luta da Igreja Católica ou dos governos contra a Igreja Católica. Além disso, surgem na democracia outras vozes que nós bem conhecemos, como o feminismo, o panafricanismo, surgem também a, a liberdade religiosa, a liberdade de culto, tudo isso, bom, são para fomentar inimigos da nossa Santa Igreja. E por fim, a renovação religiosa, que é uma renovação social e familiar. Pronto, e que o ponto fulcral desta renovação religiosa é, no entanto, tentar trazer novas religiões, que eles chamam de as religiões, a tal liberdade de religião, para, de certa forma, contrariarem a nossa Santa Igreja. Portanto, este é um livro, como dizíamos, muito importante. O seu autor é um autor de uma inteligência apurada,
conseguiu desmificar e penetrar no mais profundo na seita judeu-maçônica, portanto sabemos de onde nasce esta seita, né, que é a maçonaria, é uma seita que nasceu do judeu. E deu sequência, infiltrando-se na igreja, infiltrando-se nos reinados, para tentar opor-se à obra da salvação. Então, pronto, praticamente já falamos antes de onde é que ele nasceu, quais são os cargos que ele ocupou na Santa Igreja, qual foi a sua atuação diante de alguns papas. E, bom, o resto, a própria obra vai falar mais do nosso querido autor e irmão Henri de Lassus, que nos deixou esta obra-prima, que serve de farol para todos nós que estamos atônitos com o rumo que a Igreja toma. Você consegue me ouvir? Sim, sim, estou lá a ouvir. Sim, sim. Eu Bom, disse que iria fazer referência também que o próprio autor, né, como já disseste, ele não teve um percurso muito fácil também na igreja, somente para apresentar a sua obra e o seu modo de agir, né? Ele foi um grande apologeta e um jornalista também, queria fazer reverência. Então, ele escrevia vários artigos. Houve época em que a igreja passava por algumas dificuldades. Então, o Pio, ele surgiu no tempo de Pio IX, mas quando soube o Pio Leão XIII, bendito, já não teve a mesma mobilidade, né? Não teve o mesmo apoio. E vez outra que tiveram que lhe pedir para poder acalmar com os seus ataques com os inimigos da igreja. Então, dá para ver que cada papa tem sua própria temperança, né? Tem o seu próprio modo de agir e também tem o modo de ver como é que deve lidar, como é que lidar com a disciplina da igreja. Então ele teve alguns retrocessos, ou seja, teve alguns empecilhos bendito, né? No tempo de Leão XIII, mas o seu apogeu mesmo, o seu boom, o grande apoio teve com a subida de São Pio X. Então que ele escreveu alguns artigos, né? O livro que ele até, este livro que nós vamos fazer o comentário, ele presenciou ao Papa Pio X para que ele desse uma olhada e recebeu uma resposta muito boa, de grande apoio, e dizendo que estão em conformidade de pensamento. E ver também que ele também apoiou São Pio X no seu pontificado e com seus livros. Tanto que até ele escreveu livro referindo-se à encíclica de São Pio X, né? Que nós temos aqui, a Passion. Então ele fez comentários sobre os sílabos. Então, pelo espírito de sílabos, né, de Pio IX, ele começou a tratar das coisas, dos assuntos da igreja. E começou a apertar cada vez mais com o período do tempo. Então, essa é uma obra de grande relevância, né, de grande despertar dos interesses de todos os católicos. Somente quem quer falar da crise sem tocar num assunto de modo vago, tocar com grande propriedade e recolher também muitas notas de bibliografia, pessoas, personagens da igreja que tiveram grande relevância, que parece até ser desconhecido, mas não, mas tiveram grande relevância no seu tempo e que tiveram grande impacto para nós. Então, essa é uma obra de grande relevância e importância, por isso que nós não poderíamos deixar de parte, sem deixar de eu comentar. Então, aí, Genaro e o Santos, já ouviram falar sobre a obra? Por acaso eu já ouvi falar, a obra é convidativa, só ainda não tive tempo de ler ou fazer algumas consultas sobre a mesma, mas penso que é bastante convidativa o tema em si e o conteúdo que está aqui a ser explicado. Mas já ouvi falar da obra. Santo? Santo consegue resolver ou saiu? Bem, enquanto o Santo não estiver a falar, vou aproveitar de novo uma nota e dar a palavra para poder tocar um pouquinho sobre a maçonaria, né? De modo assim telegraficamente,
e também o judaísmo, uma vez que eles estão mesmo estão tão ligados, né, na obra de lutar contra o quê? Na obra de destruir com os princípios da igreja. Então, tocar um pouquinho sobre o judaísmo, né? O judaísmo como religião em si, né? Não como pessoas, não pensar que nós somos aqui antissemitistas, assim se diz, né? Semitas. Antissemitas, né? Antes que o pessoal baixa nosso vídeo mesmo, quando tivermos que mandar. Então, o assunto é este. Bom, falar da maçonaria é falar da própria sinagoga de Satanás, como nosso Senhor Jesus Cristo havia descrito, porque somente um poder tão maléfico poderia criar estes desastres que assistimos hoje na Santa Igreja. Bom, nós sabemos que foi difícil para os judeus aceitarem que o Evangelho, ou que Jesus Cristo, nesse caso o Messias, não teve a concepção que eles esperavam, que seria aquele libertador que dominaria as outras nações em favor do povo judeu, que eles tiveram na sua história vários homens de Deus que se levantaram contra os inimigos, né? Desde Moisés, que os libertou do Egito, desde a santificação do primeiro rei, Saul, depois Davi, pronto, empregou um golpe muito duro aos filisteus, entre outros, né? Que nós bem conhecemos. Então aquilo foi-se enraizando no coração dos judeus. E mais do que isso, aquela promessa que nosso santo Deus, Deus de Israel, né? Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão, deu que troquei a ordem, fez. Ele prometeu que daria o reino, ah, criaria uma posteridade sem fim. E pronto, os judeus sentiam-se um povo especial, mas na verdade Deus estava preparando os judeus para serem luz das nações. Então precisava de um grupo de homens que aprendesse o que é que Deus quer, como é que Deus quer, para transmitir essas luzes ah, aos demais povos. Se os irmãos lembram, quando Moisés decidiu casar-se com uma mulher fora do povo judeu, ele foi criticado por Arão e a sua irmã. Esqueci-me do nome da irmã, mas Deus eh, zangou-se, irou-se com estes indivíduos e tanto é que apanharam lepras e outro tipo de doença. Isso já demonstrava que Deus é para todos. Então, quando surge Jesus dizendo que não, a salvação não é específica, eu não sou esse Messias que vocês esperam, Vingador de Israel, não. Eu sou aquele que vem unir todas as ovelhas que o meu pai elegeu e tenho muitas fora desse aprisco, mas primeiro quero renovar o vosso pensamento, renovar a forma de que vocês encaram a religião, a forma como vocês encaram os mandamentos. E deu-lhes um novo mandamento, que é o amor. Eles não entendiam isso, porque entendiam olho por olho, dente por dente. Então, quando você é uma pessoa olho por olho, dente por dente, você vem lhe falar de amor, é complicado. Embora que, também ao longo da história, Deus foi mostrando aos judeus misericórdia e compaixão contra os povos. Também fez outros povos levantarem-se contra os judeus devido à sua dureza de coração. Entanto, tudo isso para resumir que é compreensível e incompreensível, né? Eles não estavam preparados para o Messias, da forma como o Messias surgiu, e tão pouco preparados para que os pagãos fossem contados entre os números dos eleitos. Então, este ciúme é que fez com que eles matassem, ao fundo, ao fim e ao cabo, é que fez com que eles matassem Jesus Cristo. Isso é uma verdade que não podemos negar. E também esta morte, esta entrega do povo judeu, pegar Jesus Cristo, entregar aos romanos, entregar a Pôncio Pilatos, é uma fotografia do que se passa
na igreja hoje, do que se passou durante vários anos na vida dos judeus, depois na vida dos cristãos. Porque pensa-se que os profetas, os sacerdotes, os papas são imunes à traição. Não. Nós vimos também no decorrer do Antigo e Novo Testamento que homens de Deus, homens elevados, traíram Deus. E, pronto, Judas também traiu Jesus Cristo. E é uma sequência, porque se você analisar quem julgou naquela altura Jesus Cristo foram os sumos sacerdotes, Anás e Caifás, estes camaradas, que eram na altura a mesma imagem de um bispos, né? Não que eram bispos, mas eram homens de quase a mesma, a mesma posição religiosa, né? Isso falando do judaísmo. Pronto, o judaísmo caiu, nasceu o cristianismo, propagou-se até hoje e entrou em curso a nova igreja, que é a Igreja de Jesus Cristo, Nosso Senhor. Portanto, os judeus sentiram-se ameaçados. Por quê? Porque é tão forte o poder de Deus que quem teve que parar com derramamento de sangue dos cristãos foi exatamente o imperador, o imperador do Império Romano. O Império Romano comandava o mundo. Por isso é que as pessoas dizem que não foi o Império Romano que criou a igreja, não. O imperador converteu-se, lançou o Edito de Milano e nasceu a igreja, disse que todos os povos do mundo deveriam seguir agora a religião cristã, a religião dos católicos, a igreja católica. Foi assim que a nossa igreja cresceu enormemente no mundo. Mas os inimigos da igreja não ficaram por ali. Foram desde já traçando planos para destruir a Santa Igreja, porque no coração dos judeus, até hoje, e essa obra lá mais para frente diz isso, no coração dos judeus, o mundo lhes pertence. E nós somos apenas meros homens, mas o mundo pertence aos judeus, a terra prometida, Jerusalém, o futuro, a Nova Jerusalém é deles, e nós seríamos como um povo que só os segue. Então, esta raiva, este ódio, ao mesmo tempo, este orgulho, ainda está plantado no coração dos judeus. Para finalizar, isto também faz parte do plano da salvação, que, como sabemos, São Paulo nos revelou que para entrar o número de pagãos de Jesus, o que Deus quer que façam parte do seu reino, era necessário estancar um pouco o povo eleito, né? Deixando de ser o povo eleito, porque Deus amou muito os seus pais e também os ama. E chegará o tempo em que eles vão se converter. E quando isso acontecer, acreditamos que será o final dessa grande apostasia. A igreja conhecerá um novo ar fresco, vai reluzir por toda a terra durante mais um período que acreditamos ser os 100 anos, né? Como muitas revelações nos mostram. Resumindo, a maçonaria é a principal rival da Igreja Católica. E esta obra vem mostrar como é que ela nasceu, como é que ela opera, como é que ela recruta os seus membros, como é que ela se infiltrou na igreja, começando nos baixos escalão, ao longo do tempo, até chegar ao mais alto escalão. Então, isto é mais ou menos um resumo sintético da maçonaria e dos judeus. Yeah. Bem, olha, queria também fazer menção daquilo que tu precisa dizer. Apareceram várias ideias até, recordo algumas memórias, e uma delas é que a própria maçonaria, né, caga vi como já é como fosse um elemento, um meio que os judeus utilizaram agora, né, o nome de construtores de novas realidades que eles querem, né, e que nosso Senhor Jesus Cristo já combateu os judeus com alguns princípios que eles já tinham. Veja que até no próprio Talmud existem vários tipos de doutrina que ensinam, e uma delas mais oculta, ou mais secreta, chama-se de o princípio, ou como posso dizer,
É a revelação, né? A interpretação das Sagradas Escrituras, né? Segundo o pensamento que existe dois deuses, o Demiurgo, né? Como posso dizer, também um pensamento e uma interpretação gnóstica da Sagrada Escritura e do mundo em si. Aquela parte da Sagrada Escritura, no Gênesis, que diz: no princípio Deus criou o céu e a terra. Tem uma tradução que até é a tradução mesmo real, primeiro, né? Que é no princípio criou o céu no princípio criou Deus o céu e a terra. Então, quer dizer que no princípio, segundo os judeus, é que criou Deus o céu e a terra. Então, existem dois deuses. O Bereshit, que é já no princípio, que criou o Deus, que criou já a matéria, que somos já todos nós que fizemos parte, e criou o céu e a terra. Então, esse pensamento judaico que já está no princípio dele, que Jesus que já veio contar sobre a tradição dele, que são tradições que ele ensina no culto, não no público. Várias vezes ele falou que ensinou no público, ensinava no público, não ensinava em secreto, porque sabia que os judeus ensinavam, tinham ensinamentos secretos também entre eles. Né? Foi combatido depois com grande veemência por Santo Irineu, né? Com Santo Irineu combateu muito e não só ele também, São João no Apocalipse já falava também sobre ele. Ele diz que são judeus, mas não são. Tá, né? E pior ainda, também falei referência também, acredito que no Apocalipse, faz referência do que? Da sinagoga de Satanás. Tá, né? Esses judeus aqui. Então tem um princípio aí de igualdade que é que diz que é o princípio da gnose. É que existia um Deus que eram todos iguais, depois saiu um distinto dele, da uma das partículas dele, que criou um outro Deus. Então, a matéria impede a volta desse mesmo Deus que deu a igualdade de tudo. E é isso que ele oferece para todos nós, é esse princípio que eles têm. Daí querem igualdade em tudo, igualdade entre homem e mulher, porque isso já é uma analogia e uma aproximação de aceitar o que é o princípio de gnose. Daí que nós vemos também com o comunismo, igualdade em tudo. E a nova religião, né, que é já o noeísta, que é oferecido em tempos de hoje, e que na qual o Papa poderia ser o coordenador de todas as religiões, que todas as religiões são iguais, tá, né? Noeísmo até é muito falado hoje em dia, principalmente com sua figura da imagem da pomba com uma com com o que na boca, chama-se quê? Com uma folha na boca, né? Uma ponta de folha na boca, ela voando, e há símbolo de que, de que Noé, né? Ele está aí para recolher de novo todos os povos. Todos os povos na qual o Papa vai estar lá para ser como coordenador. Estão aí para estar debaixo da religião verdadeira, que vai apresentar o verdadeiro que? O Messias, que é o judaísmo. Então, é muito difícil nós encararmos essa realidade, principalmente no tempo de hoje, e falarmos assim cruamente para as pessoas, fica um pouquinho pesado. Claro que a maioria da igreja, já grande número de pessoas sabem disso, mas que ainda há muita instabilidade e torna-se as pessoas, e faz as pessoas ainda ficarem perplexas quando tratam sobre esse assunto. Mas é um assunto que tem que se falar mesmo. Tem que dizer que hoje em dia o que nos ensina é igualdade em tudo. Igualdade no modo de vestir, de pensar, as mesmas ideologias, tá, né? Ou a mesma ramificação num pensamento. Pode até colocarem que tem uma lutando contra outro, como por exemplo os capitalistas com os seus erros na moral tentam combater o que? O comunismo. Mas o comunismo em si mesmo também tenta dar a entender que está combatendo o capitalismo. Mas não, são duas armas criadas pela maçonaria. Tudo isso é obra da igualdade que eles querem, né? Que para nos confundir cada vez mais. Então, nós temos que nos preocupar com a igreja, com os inimigos, como disse Pio X, que já não estão fora, estão dentro, nós temos que combater. E nós já estamos, quase que já estamos todos derrotados, né? Então, parece que voltamos de novo no tempo do Santo Atanásio, tá, né? Em que aqueles que têm fé estão fora, né? Os estão nas capelas, nas obras que construíram. E os que parece que não querem ter fé, nem têm fé, nem querem propagar a fé, que estão com a capela. Tá, né?
Então, como fé é mais importante, temos aquela esperança de que devemos continuar a perseguir, ensinar e continuar, dado o que a igreja sempre nos recomendou. Então, são esses pontos que queríamos colocar ainda de realce. Não sei se o Reginaldo tem alguma questão, algum comentário. Reginaldo saiu. Eu acho que ele deve estar metendo no Não, não, silêncio. estou aqui, estou atento. Estou a ouvir claramente o que está a ser aqui apresentado. Por enquanto não tenho questões. Bem, Manuel, é isso aí que nós tínhamos preparado, né? Dar uma apresentação geral do livro, né? Colocamos os pontos que vai seguir, né? O livro trata até no segundo, no terceiro tomo, fala do satanismo mesmo, é uma coisa muito pesada, fala do satanismo, do satanismo, que hoje já temos publicamente, outros não tinham publicamente, já temos publicamente. Fala do satanismo, né? Fala dos judeus, como, tem capítulo 1 só para falar dos judeus, yeah. Fala do seu crescimento e tudo mais, como é que eles programaram, como é que começaram a recrutar os iluministas, né? Tanto esses pensadores grandes, né? Olha que até no próprio livro, antes de começarmos mesmo, no primeiro capítulo, ele faz até citação do Montesquieu, que eu até publiquei, né? Montesquieu dizendo que o cristianismo parece que não tem outra coisa e não querer e não ser e nos levar a nos preparar para a nossa vida, a nossa felicidade futura que é no céu. Ela nos dá já uma felicidade aqui na terra. Então eles sabiam, eles estudavam bem para poder combater a igreja, quer dizer que eles preparavam bem, lutavam bem contra a igreja, preparavam bem, conheciam bem até, bendito, os princípios da igreja. Então eu queria fazer também menção sobre isso. Bem, eu penso que de tudo para hoje é isso aí, né? Iríamos dar pelo menos a apresentação do livro. E então, na quarta-feira, nós vamos tocar sobre o primeiro capítulo que o livro fala e assim vamos nos preparar também melhor por cada dos pontos que o livro apresenta. Vamos trazer melhores argumentos e alguns pensadores, alguns historiadores que já trataram sobre esse livro e é pronto, para tornar cada vez a conversa mais agradável. Penso que é tudo. Bem, Manuel? Sim? Bom, sim, a princípio, estes são os pontos essenciais, eh, porque este livro, para as pessoas que querem compreender, é mesmo importante que leiam pelo menos as primeiras páginas, as primeiras páginas do livro, para ver do que é que se trata. Ao fim e ao cabo, uma revolta contra Deus. E quem comanda esta revolta é Satanás, e Satanás utilizando os judeus e a maçonaria contra a civilização cristã. Não é segredo que depois de 1965, depois 65 ou 62, depois do e aí nos remete automaticamente ao Concílio de Vaticano II, o mundo vem decaindo, né? Vem decaindo porque é tudo fruto destes trabalhos da franco-maçonaria e dos judeus. Por quê? Porque os judeus, quando terminaram as guerras, eles foram se expandindo para a Europa, eles não tinham poder político. Não tinham poder político porque na cultura não existia política, eram as monarquias. E, e tudo estava bem antes dos judeus aparecerem na Europa. De repente, as monarquias foram caindo, porque este livro conta as três etapas. Primeiro era destruir os tronos, que são os reis, e posteriormente destruir a igreja, né? Por isso é que vimos a Revolução Francesa, mataram o rei, depois de matarem os reis, instituíram as ditas repúblicas, e com as repúblicas o direito de sangue, né, dos reis e príncipes terminou. Então eram pessoas que podiam ser votadas. Era a única forma que os judeus tinham de ascender ao poder na Europa.
E este livro conta-nos muito bem. Mas, mais do que isso, é que os católicos devem compreender o porquê de tanto esforço. O que é que concretamente queriam os judeus? O que é que queriam os judeus? O que é que eles estão conseguindo nos dias de hoje? A resposta é simples. A resposta basta você acordar num domingo e assistir à missa. Quando você já vê que no tempo no tempo que estamos, já vê que o sacerdote está sentado, uma menina, uma senhora, um homem, os ditos ministros da Eucaristia, estão a pegar no santo corpo de Jesus Cristo, no sangue, dar aos demais. Isto é profanação visível. Só não entende quem não quer. Só não entende também, até nem porque não quer, é porque estamos habituados, fomos criados assim nessa igreja e fomos nos habituando. Mas Deus, com a luz do Espírito Santo, com a apropriação do Espírito Santo, nos últimos tempos, fez ressurgir essa força da tradição. E eu confesso que os padres, esses homens que têm algum cargo importante na igreja, vão se opor, porque têm medo. Têm medo desta onda da tradição. Porque quem já assistiu à missa tridentina no Rio de Trento e quem já assistiu à missa nova, consegue ver que não se trata da mesma coisa. E é este o princípio, o objetivo fundamental da maçonaria, e é este o princípio, o objetivo fundamental de Satanás e dos inimigos de Jesus Cristo, destruir a Santa Igreja. Como é que se destrói a Santa Igreja? Quem veio dizer isso primeiro é quem? Lutero. O Lutero, o homem que inventou o protestantismo, disse: se queres destruir a igreja, destrua a missa, porque é o santo sacrifício que nos alimenta. É Jesus Cristo que nos alimenta. Então, eles introduziram todas essas mudanças, e aí onde foi surgindo também o clergyman, os papas, os padres começaram a abandonar as suas batinas, começaram-se a confundir com os leigos e tudo mais. Então, este é o esforço que eles tanto queriam. Queriam destruir o pensamento cristão, destruir a moral cristã. O momento, queriam destruir a moral cristã no intuito de perverterem as sociedades, eh, perverter as famílias, perverter primeiro a igreja, as famílias, os sacerdotes. Fica muito mais fácil destruir o mundo. Fica muito mais fácil implementar essas ideologias de gêneros e todas más que hoje assistimos a serem defendidas publicamente na igreja, defender o homossexualismo e outras práticas que, desde o princípio, Deus condenou, mas hoje assistimos atônitos isto. E foi exatamente eh, no princípio do século XIX que tudo isso começou. Então, os cristãos não pensem, nós cristãos, nós católicos, não pensemos que isso foi uma ação esporádica, não. Eles fizeram. Esse livro mostra, é incrível. Os irmãos que não leram esse livro, quando lerem, senão vai ser pesado. É melhor se prepararem, porque vai ser pesado e vai mexer mesmo com os vossos corações, com a vossa inteligência, com a vossa cabeça, com tudo. Porque é impressionante como é que eles atuaram, é impressionante como é que se tornou realidade no Concílio do Vaticano II. Foi por isso que Dom Marcelo Lefebvre levantou-se e disse: não, isso já vimos lá na Paixão de Dominis do Papa Pio X, na Conjuração Anticristã, e em outros livros que nos deixaram. E, infelizmente, hoje aconteceu. É praticamente uma igreja nova. Mas isso os irmãos vão descobrir com a luz do Espírito Santo, com muita oração, com esta leitura e outras leituras adicionais. E ao culminar dessa obra, essa obra vem para nos despertar do que é que nós estamos o que é que nós estamos a viver, o que é essa toda lambança no sacrifício. Se era para ser um sacrifício, hoje parece uma festa com palmas, com batucas, com desfiles, com tudo mais. Vimos escândalos incríveis, padres com filhos. Então nós vamos entender o porquê que nós estamos nessa situação, porque é que nem conseguimos conservar os sacramentos do matrimônio, porque é que a sociedade tem católicos que parecem mais mundanos. Tudo isso
é fruto do trabalho deliberado dos judeus e da franco-maçonaria e está descrita detalhadamente neste livro. Então, aconselho mesmo a lerem para termos um, um trabalho bom, que esse trabalho vai servir para outros irmãos. E é importante que nós estejamos empenhados. Bem, obrigado, Manuel. Engenheiro também, obrigado a todos. Já vamos fechar também com o que já estamos na ponta dos minutos a cair. Ainda queria